Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo do Administrador. Não esqueça seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos aumentos dos combustíveis, tá certo? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, na quarta-feira, dia 15, o limite do ICMS, que é o principal imposto dos estados e o principal imposto que incide sobre os combustíveis e realmente eleva bastante o preço dos combustíveis, tá certo? Após a aprovação da lei na Câmara dos Deputados, já tinha passado pelo Senado, voltou para a Câmara, porque tinha sido aprovado na Câmara, certo? Mas no Senado houve algumas mudanças. O que acontece agora? Os estados só podem cobrar, no máximo é o teto, 17% no ICMS dos combustíveis, de energia, tá certo? E de serviços de telecomunicações. Então o que acontece? Com isso, quem vai ser beneficiado vai ser a população, tá certo? Se tem algumas informações que, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, o ICMS que incide sobre os combustíveis chega em torno de 30%. Então veja só, 30% do valor de um produto é justamente o ICMS em um dos nossos estados. E todos os estados vinham com essa sanha, né, de cobranças elevadas, e você vê que não há retorno para a população, tá certo? Esses impostos muitas das vezes servem para publicidade, servem para manter cargos comissionados. Infelizmente, nós sabemos que existem muitos casos de corrupção e esse dinheiro muitas das vezes é utilizado realmente para desvio, certo? Não digo que é em todos os casos, mas em alguns casos. Então, tudo isso são fatores que acabam contribuindo para que a população fique revoltada, tanto com o aumento dos combustíveis, como com essa questão de se cobra o imposto, mas não tem retorno para a população. Eu moro aqui em Pernambuco, tá certo? E todos sabem que tivemos fortes chuvas, onde praticamente morreram mais de 130 pessoas até o devido momento. 130 pessoas, certo? Existia aí um projeto para que o prefeito do Recife, o antigo, né, junto com o governo federal, eles criassem moradias populares, mas sempre tem mais, né? Mas não se efetivou realmente o projeto. O que acontece? Um prefeito chuta para o outro e assim sucessivamente. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Entendeu? Então, por isso que a população está revoltada, porque paga-se um imposto caro, paga-se uma gasolina, está se pagando uma gasolina muito cara, de má qualidade, diga-se de passagem, e infelizmente a população pobre é que paga todo o pacto a respeito disso aí. Porque o cara que é rico, se ele vai pagar R$2, R$1 a mais numa gasolina, ele sente, mas não sente como pobre. Boa parte da população brasileira é assalariada, são pessoas que recebem um salário mínimo, certo? E tirar R$2, R$3, R$4 todo dia, né? No final do mês tem um baque muito grande no salário, que é o mínimo do mínimo. Nosso país, e principalmente aqui no Nordeste, né? O mínimo é mínimo mesmo, ok? É só para não morrer de fome. Mas, infelizmente, né? Esse é o nosso país. A gente tem que aprender a conviver com ele e temos que aprender também a lutar para conseguirmos nossos objetivos. Temos que aprender a lutar para melhorar de vida, certo? E infelizmente encontramos barreiras como essa questão aí, né? Alguns políticos nossos que pegam esse dinheiro e, em vez de voltar esse dinheiro para a população em benefícios, por exemplo, como educação, saneamento básico, algo que é primordial, certo? Tivemos aí a aprovação do marco temporal do saneamento básico e tiveram alguns políticos, principalmente algumas pessoas de esquerda, alguns políticos de esquerda, que votaram contra. Pare para pensar, como é que o cara diz que está a favor da população e vota contra o marco do saneamento? Entendeu? Aí quiseram colocar um jabuti, o Tasso Gereissati quis fazer uma manobra junto com outros políticos para querer botar um jabuti no projeto, onde primeiro eles queriam botar para 2 anos ainda para a efetiva aplicação do projeto. Depois não, vamos fazer o seguinte,
os estados podem renovar com as empresas públicas por mais 30 anos o marco do saneamento. Cara, praticamente não ia ser efetivado. Daqui a mais 30 anos, para que pudesse ser efetivado, o meio desses caras é o seguinte, é perder, tá certo? É perder concessões públicas, é perder porque você sabe que, por exemplo, aqui no Pernambuco, quem fornece água é a Compesa. Aí se vier uma empresa privada, os caras ficam logo temerosos, porque é recurso que deixa de entrar para o Estado. O cara vai cobrar imposto, mas se ele tem o monopólio daquele produto, então ele ganha muito mais dinheiro com isso, entendeu? Então você vê, cara, e que me deixa revoltado é que ainda existe pessoas que ficam defendendo esse tipo de político, certo? Principalmente alguns jovens que não têm a maturidade, vamos dizer, a maturidade política, a maturidade de vivência mesmo, e nem acompanharam muito esses jovens, muitos jovens hoje em dia, não acompanharam também a questão do governo do PT, certo? Que foram os 2 mandatos de Lula e o mandato e meio de Dilma. Praticamente 14 anos. Fale, salvo engano, né? Se o pessoal souber, bota aí nos comentários. Salvo engano, 14 anos. Então veja só, tudo isso, e os caras vêm a público dizer, que não fomos nós, que agora o Lula vai dizer, não, eu tô vindo para resolver tudo. Resolver o quê, cara? Resolver o que você acabou destruindo, entendeu? Então isso é muita hipocrisia. O povo tá cansado dessa hipocrisia. O povo tá aborrecido, tá chateado, não aguenta mais. E, infelizmente, nós temos ainda pessoas jovens que defendem essa ideologia nefasta, essa ideologia que só faz com que nós, brasileiros, continuemos aí no marco da pobreza, certo? Então, faça uma reflexão e pare para pensar nos políticos que você está votando, tá certo? Pessoal, indicação de leitura aqui, que é um livro que está no contexto do que eu estou falando, é esse aqui, ó. Poder e Manipulação, tá certo? Como entender o mundo em 20 lições extraídas de O Príncipe de Maquiavel. Jacob Petrie. Muito bom esse livro, viu? Eu li as 2 vezes, ele é muito interessante, tem muito conteúdo, né? Para somar a nossa vida acadêmica. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, tá certo? Ajuda aí, faça seus comentários. Vamos ganhar engajamento nessa rede social aí, tá bom? E acompanhe também minhas outras redes sociais, tá certo? Então, um forte abraço para todos. Não perca hoje, sábado, nossa live cristã, tá certo? Um forte abraço para todos. Boa noite a todos. Terminamos agora uma reunião com os ministros nossos, em especial da área econômica, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Relembramos o que passamos por ocasião da pandemia, lamentamos as mortes, falamos da participação do governo para que a economia fluísse, não estagnasse. Assim foi o auxílio emergencial, foram os programas para manutenção de emprego, como o BEM e o Pronamp, entre tantas outras medidas, que, no final das contas, o gasto do governo federal foi em torno de 700 bilhões de reais. A pandemia, pelo que tudo indica, ela está passando. E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então a Câmara dos Deputados, no comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar, que está no Senado. Fala então da redução de impostos para a essencialidade, que tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste
projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente. Uai, seu app de vídeos curtos.